Olá, Deus abençoe o seu dia, Deus com a sua graça fortaleça a sua vida e a sua fé. Hoje eu quero meditar um pouco com você sobre tentação e quero lembrar aqui o texto de Mateus capítulo 4, dos versos 1 a 11, texto que fala sobre a tentação de Jesus. Olhando para a tentação de Cristo, a gente aprende muitas coisas sobre as nossas tentações também. Eu vou ler os versículos à medida que a gente for meditando aqui nesta pregação. A primeira coisa que a gente aprende sobre a tentação de Jesus é que se ele foi tentado, nós também seremos. A tentação é democrática e o verso 1 diz: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. É isso mesmo, Jesus foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas Hebreus diz que nele não se achou pecado. Mas seguramente ele passou por todas as tentações pelas quais a gente passa também. E se ele foi tentado, nós também seremos. Paulo diz em Romanos 8 que nós somos como ovelhas, levados ao matadouro todo dia. E nesse caso a gente precisa entender que estas aflições também fazem parte da nossa vida com Deus. A segunda coisa que a gente aprende é que Jesus Cristo foi tentado pelo diabo. O diabo é uma das fontes de tentação. Aliás, ele é o tentador. Mas a Bíblia também nos diz sobre outras duas fontes que existem além do diabo. Uma delas é o mundo e a outra é a carne. O mundo é onde jaz o maligno, e nele está todo tipo de corrupção e de vida pecaminosa, que muitas vezes servem como fonte de tentação. Mas existe também a nossa própria carne, que por conta do pecado tem essa tendência para o mal, para aquilo que é corrupção. É a concupiscência que reside em nós, o desejo da satisfação dos nossos próprios prazeres. São três fontes de tentação. Aqui, Jesus está sendo tentado por Satanás. Há uma terceira lição para nós aqui. É que quem levou Jesus ao deserto da tentação foi o Espírito Santo. É curioso. Jesus acabara de ser batizado por João Batista e o Espírito Santo desceu sobre ele na forma corpórea de uma pomba. Jesus estava cheio do Espírito Santo de Deus, mas agora o mesmo Espírito leva ao deserto para ele ser tentado pelo diabo. Aprendemos que a tentação pode vir em qualquer momento da vida, até nos momentos em que a gente está muito bem com Deus. Mas o fato é que o Espírito leva Jesus e a gente se pergunta, por que o Espírito fez isso? E a resposta vem com outra pergunta. Há companhia melhor na hora da tentação do que essa? É melhor estar com o Espírito ou sem o Espírito no momento da tentação? Portanto, o Espírito Santo é o Deus que não se aparta de nós em tempo algum, até mesmo nos mais difíceis, em tempos de tentação como esse que o Senhor Jesus passou. Mas diz o versículo 2 que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. E aí foi o momento em que Satanás iniciou a sua empreitada. Há três tentações aqui. E um teólogo muito conhecido, chamado Dietrich Bonhoeffer, sugere que as três tentações foram específicas em três situações e áreas da vida de Jesus e que podem acontecer conosco também. A primeira tentação, Bonhoeffer diz que foi a tentação física. O Senhor Jesus estava 40 dias sem comer e ele estava com fome. Ora, Satanás diz para ele no verso 4, no verso 3, aproximando-se disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que era esta tentação física? Ora, Jesus, como homem, tinha fome, mas ele também era Deus, e pelo modo divino, ele poderia usar o seu poder para transformar pedras em pães.
Tempos depois, ele vai multiplicar por 2 vezes pães e peixes para poder alimentar grande multidão. Poder para realizar aquele milagre ele tinha. O problema é que isso foi algo sugerido por Satanás. E quando Satanás sugere coisas, ele sempre tem uma intenção ruim. Ora, o que é que Satanás estava sugerindo aqui? Que Jesus vencesse as suas tentações humanas, as suas tentações físicas, pelo poder da natureza divina. Ou seja, se toda vez que o Senhor Jesus tivesse uma tentação humana, ele usasse o seu lado divino para vencê-las, ele seria uma grande fraude. Qualquer um de nós nessa condição faria o mesmo. Acontece que a Bíblia nos diz que ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas como homem, ele venceu todas as tentações. Portanto, Cristo não poderia usar o lado divino, da sua natureza divina, para resolver os seus conflitos e tentações. Ele precisava vencer cada uma destas tentações como homem, para se tornar um homem perfeito em todos os seus caminhos. Portanto, Jesus não comeu o pão que o diabo amassou. E ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E como homem, ele venceu a primeira tentação, a física. Logo depois, verso 5 diz que o diabo o levou à cidade santa, e colocou Jesus sobre o pináculo do templo, e lhe disse, verso 6, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará o teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. No verso 7, respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O que a gente vê aqui agora, segundo Bonhoeffer, é a tentação espiritual. O que o diabo está fazendo é colocar em dúvida a palavra que procede da boca de Deus. Ele está dizendo, será que Deus honra aquilo que ele disse? Será que aquilo que está escrito na palavra, Deus vai cumprir? Vamos tentar? Vamos experimentar? Pula daqui para ver se os anjos vêm te socorrer. Não é a primeira vez que Satanás age dessa maneira. Lá no Jardim do Éden, com a mulher, ele pergunta, o que foi que Deus disse? Deus não disse que você pode comer de todas as árvores do jardim? E a mulher disse, de todas, menos da árvore que está no meio do jardim. Dela não podemos comer, porque no dia em que dela comermos, morreremos. E Satanás coloca a dúvida, dizendo, é certo que não morrereis. Ora, Satanás usa a mesma artimanha com Jesus. Ele está querendo dizer, nem sempre as coisas que Deus diz se cumprem. Nem sempre as coisas são do jeito que Deus realmente falou. E ele está dizendo para Jesus, vamos fazer um teste para saber se o seu pai cumpre a sua palavra. E aqui estava uma tentação de fé. Uma tentação sobre o crer nas Escrituras e na palavra de Deus. Mais do que isso, crer no caráter de Deus. Ele estava tentando Jesus a descrer do poder, da benignidade, da santidade do próprio Pai. Mas Jesus está dizendo para ele, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu creio. Isso é o que Jesus estava dizendo. E não preciso de teste. Eu creio em Deus. Há uma terceira tentação que Bonhoeffer descreve como uma tentação total. E foi quando Satanás o leva agora a um monte muito alto. E mostrou-lhe, diz aí, o verso 8, todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse a Jesus, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E no verso 10, Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. O que Satanás está falando para Jesus? Você quer ser rei. Para ser rei, você vai precisar de dinheiro. Dinheiro para pagar os seus soldados,
dinheiro para financiar o seu serviço. E eu posso te dar tudo isso. Veja a glória dos reinos. Eu tenho tudo isso nas minhas mãos e eu posso te dar em troca de uma única coisa, um ato de adoração. Me cultue por um breve momento e eu darei a você todas as condições para que você consiga levar a cabo aquilo que você quer fazer. E era certo que se o Senhor Jesus tivesse feito isso, ele estaria cedendo a uma coisa que a gente sempre diz: os fins justificam os meios. Eticamente reprovável e espiritualmente ele estaria cedendo ao pecado. Deixaria de adorar unicamente ao Senhor e ele estaria agora negociando com Satanás aquilo que ele queria fazer e pedindo a Satanás os recursos para levar a cabo a sua obra. Deixar Deus de lado para dedicar-se a um outro Senhor. Ter o seu coração dividido. Não ser mais limpo de coração. Mas o Senhor não fez isso. A Bíblia diz que o Senhor mandou Satanás se retirar, porque ao Senhor teu Deus, disse ele, adorarás, e só a ele darás culto. E ele não negociou a sua fé. Os seus princípios continuaram sendo bons, continuaram sendo santos e puros, e ele fez as coisas conforme a vontade do Pai. Vê como Satanás tentou Jesus e às vezes nos tenta com os mesmos argumentos? Às vezes Satanás nos sugere a descrer nas palavras de Deus, nas promessas de Deus. Às vezes Satanás nos leva a tentar o Senhor. E às vezes Satanás nos promete a glória do mundo e o seu reino, em troca daquilo que Deus nos dá. Devemos ser como Jesus, permanecer firmes com o Pai e não cedermos às tentações. E há uma última lição aqui. O verso 11 diz: com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. A tentação tem limite. Chega um momento em que ela acaba. E é assim mesmo. A Bíblia diz em Tiago: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E nesse ponto, a resistência junto com a fé, a perseverança, levaram o Senhor Jesus à vitória. O Espírito de Deus que ali estava o fortaleceu. Os anjos de Deus desceram para servir o Senhor. Imagino o grande banquete posto na mesa, na presença dos adversários. Ali estava o Senhor Jesus, mantendo a sua comunhão com o Pai. Satanás viu isso, mas certamente se retirou derrotado. Irmãos, nós também somos tentados, mas que possamos aprender com Jesus a vencer, sabendo que não nos sobreveio tentação que não fosse humana e que Deus é fiel e juntamente com ela nos dará livramento, de sorte que a possamos suportar. Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse texto das Escrituras que mostra o Senhor Jesus sendo tentado, porém saindo vencedor, porque confiou em Ti e foi conduzido pelo Teu Espírito e pela Tua Palavra. Que nas nossas tentações possamos nós também agir de igual modo e como Ele sairmos vencedores pela Tua graça. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe seu dia.